Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Vamos orar para a gente começar o estudo. Ora por nós aí, Giovana. Senhor Deus, obrigado por mais esse dia de estudo. Senhor, que cada uma das palavras do pastor Mateus entre no nosso coração, na nossa mente, e dê muitos frutos, Senhor. Obrigada pela vida de todas as pessoas que estão reunidas aqui essa noite. Abençoe a cada um que ainda está para chegar, que cheguem bem, em paz, em segurança, meu Deus. E que esse estudo seja maravilhoso, que fale conosco aquilo que a gente está precisando ouvir na tua palavra. Amém. Amém. Chama o Vitor, fala que eu estou chamando lá as pessoas que estão ali, para que está, infelizmente, não está dando para concentrar, não. E aproveita e busca a irmã Esté. Hã? E aproveita e apaga as luzes também. No final faz uma maçã. 1 Coríntios capítulo 6, por gentileza. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Terminamos semana passada com o pastor Pedro. Capítulo 6. Isso. O problema do capítulo 5, né? Que era o homem se deitando com a mulher de seu pai. E depois, curiosamente, Paulo ensinando aquela igreja que é pior você conversar com um descrente do que com um crente assumido, com um ímpio assumido. Né? É pior você ter um relacionamento com um falso crente do que com alguém que diz realmente que é um ímpio e que é um perdido. Assim termina o capítulo 5. E agora no capítulo 6 nós temos um novo assunto, um novo problema. O capítulo 6 de 1 Coríntios começa, e ele vai, né, talvez até o final, com um grande problema. E o problema é litígio. E nós vamos falar aqui, talvez o Rodrigo não vai gostar muito do estudo de hoje. Tem outra advogada aqui na igreja? A Priscila. Os advogados aí não vão gostar muito. Vai mexer no bolso deles hoje. Olha para você. O que foi, Fernando? Hã? Ah, tá. Isso. E aí, vamos ver como é que a gente fica aqui até o final. Vamos lá. Aventura-se algum de vós, olha o texto aí, tá? Aventura-se algum de vós, ou seja, alguém daquela igreja estava em uma ousada desobediência. Aqui o apóstolo Paulo vai trazer para nós um caso daquela igreja de alguém em completa desobediência, como se fosse uma grande aventura, algo ousado. A situação aqui era algo que traria vergonha para todos, era algo que mexia com, no mínimo, 2 pessoas, mas que traria um problema para toda a igreja. E por causa disso, Paulo diz, vocês estão como em uma aventura, algo muito ousado, vocês têm coragem de fazer isso. O problema aqui para Paulo era tão grande, mas tão grande, que ele diz, eu estou impressionado como alguém tem coragem de fazer isso. E por que é que eu quero dar ênfase nisso? Porque hoje é tão normal este problema, que nós iremos ver aqui, mas lá Paulo está dizendo, é como se eu não estivesse acreditando que vocês estão fazendo isso. Olha só. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo, eu estou impressionado, porque vocês vão fazer alguma coisa que me deixou perplexo. E o motivo daquilo que você fez, ou que alguém fez, é porque existe uma queixa entre irmãos.
Paulo vai mostrar para nós um problema impressionante. E o motivo deste problema é queixa entre os irmãos. 2 irmãos em queixa, uma queixa legal. O texto diz assim: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos, e não perante os santos. Tem um problema entre 2 irmãos. E naquela igreja o problema estava avançando, estava crescendo, a ponto desses 2 irmãos que tinham um problema, uma queixa entre eles, irem resolver com os injustos, ou seja, com os ímpios. Um problema que eles decidiram não resolver entre os santos. É pegar um problema da igreja, entre irmãos da igreja, e irem resolver fora da igreja, não dentro da igreja, em uma questão legal, jurídica. Versículo 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Aqui, informação escatológica. Lá no fim dos tempos, nós sabemos que teremos o juízo final. E no juízo final, quem julga, irmão, é Deus. Apocalipse 20 mostra para nós Deus assentado em um trono branco. E este Deus julgando um por um segundo as suas obras. Apocalipse 20, do 11 ao 15. Mas agora Paulo está dizendo que os santos hão de julgar o mundo. Em que sentido? Se nós não somos juízes, como é que nós iremos julgar o mundo? Em Mateus capítulo 19, os apóstolos ouvem de Jesus que eles estariam assentados em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Qual é o sentido do texto? Os apóstolos, como israelitas, creram no Senhor Jesus, coisa que a maioria dos judeus não fizeram. E aqueles judeus, aqueles israelitas, melhor dizendo, os discípulos que creram no Senhor Jesus servem de maior condenação para os israelitas que não creram. Como é que nós iremos julgar o mundo? Não porque nós temos a sentença para dar ao mundo, mas a nossa crença em Cristo faz com que a sentença do ímpio seja ainda maior, seja ainda mais pesada, ou seja, eu creio, você não creu. Não iremos julgar o mundo de dar sentença, porque só Deus pode fazer isso. Mas o nosso exemplo de crer em Deus aumenta ainda mais a culpa daquele que não creu. É nesse sentido. Vocês têm um papel primordial e central no juízo final, porque o exemplo de vocês que creram pode condenar ainda mais quem não creu, aumenta ainda mais o peso de quem não creu. Agora, se vocês têm esse papel lá no juízo final, se a igreja tem essa responsabilidade lá no juízo final, como é que vocês não conseguem resolver coisas pequenas aqui dessa terra? Como é que vocês precisam levar problemas de vocês para injustos julgarem? Se Deus permitiu e deu a vocês o poder de serem exemplos no dia do juízo, como é que vocês não conseguem julgar coisas tão pequenas do dia a dia? Versículo 2, parte B. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, nesse sentido que eu disse, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Se Deus deu autoridade para vocês de terem um papel primordial no dia do juízo final, por que é que vocês não usam essa autoridade para julgar as coisas mínimas, as coisas pequenas? O juízo final, irmãos, é um grande evento. É um extraordinário evento. Na minha visão escatológica, se dá no dia da segunda vinda de Cristo. E naquele momento a igreja que creu estará de um lado e os homens que não creram estarão do outro lado. Os bodes e as ovelhas separados. O joio e o trigo separados. E o nosso papel é estarmos firmes em Cristo e sermos um exemplo de salvação que condena ainda mais quem está perdido. Eu creio, você não crê. Se nós temos esse poder e se teremos esse papel,
Por que não julgar as coisas pequenas dessa terra? Porque nós precisamos de outras pessoas lá fora para resolver as questões daqui de dentro. Para que procurar um juiz lá fora se nós podemos julgar, ou seja, decidir sobre algo e sobre alguém aqui dentro? 3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Mais uma informação que não deixa a gente caminhar no raciocínio aqui, porque a gente tem que parar aqui. Primeiro diz que nós iremos julgar o mundo. Agora diz que nós iremos julgar os anjos. Do que Paulo está falando? Nós temos 2 tipos de anjos. Os anjos que estão com Cristo e os anjos caídos. Os anjos que estão com Cristo chamam... Os anjos que estão com Cristo chamam anjos. Chamam anjos. E os anjos que não estão com Cristo? Demônios. Anjos caídos. E esses anjos caídos, no mínimo, 1/3 de todos os anjos que já existiram. Em Apocalipse 12, nós temos a informação de que na queda de Satanás, a cauda daquele dragão, Apocalipse 12, joga consigo para debaixo, para dentro da terra, para a terra, 1/3 dos anjos. Então, de 3/3, nós temos 2/3 com Deus e 1/3 com o diabo. Esse 1/3 são anjos caídos. A Bíblia mostra para nós a sentença já decretada sobre eles, eles serão culpados e irão para o inferno, lago de fogo e enxofre. A Bíblia mostra para nós em algumas passagens que existem alguns anjos presos e outros soltos, mas com a sentença decretada, com a sentença já confirmada. Esses anjos que caíram também serão envergonhados pela nossa atitude de estar firme com Deus. Nós não sentaremos anjo por anjo e falar assim, anjo fulano, seu pecado foi esse, não. Mas o nosso papel diante do juízo, de sermos o povo que creu, aumenta ainda mais a sentença dos anjos que não creram, assim como com os ímpios. É nesse sentido. Então, no dia do juízo, nós resplandeceremos, igual Daniel diz, como a luz do sol. E os anjos caídos, lago de fogo e enxofre. E Satanás, lago de fogo e enxofre. E o anticristo, lago de fogo e enxofre. E aqueles que não creram no Senhor, lago de fogo e enxofre. E a nossa presença no dia do juízo não é para nos condenar. João 5 diz que nós já passamos da morte para a vida, não entramos em juízo. O nosso papel no juízo, 2, primeiro, receber galardão. E segundo, mostrar para os condenados que existiu um grupo fiel, que existiu um grupo que não negou a Deus. Só que o assunto não é escatologia aqui. Apesar de Paulo usar disso só para mostrar que uma igreja com um papel tão relevante lá no futuro não consegue resolver as coisas pequenas do presente. E aí o texto continua dizendo, quanto mais as coisas dessa vida. Traduzindo, o que é mais difícil resolver? O que seria mais complexo de lidar? Coisas eternas ou coisas dessa vida? Coisas dessa vida. Melhor, coisas eternas. As coisas dessa vida são mais simples de resolver do que as coisas eternas. E nós temos a função, neste caso do juízo, nós temos esse papel no juízo. Mas não sabemos o tamanho do poder que temos e nem da autoridade que temos para conseguir resolver coisas pequenas do dia a dia. 4. Entretanto, apesar disso, apesar de toda essa autoridade, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Vocês vão julgar o mundo, vocês vão julgar os anjos. Vocês têm essa responsabilidade e vocês têm esse poder de decidir o que é certo e o que é errado.
Quer um outro exemplo disso? O que ligados na terra será ligado no céu, o que desligados na terra será desligado no céu. João 20, se perdoardes o pecado de alguém, está perdoado, se não perdoar, não está perdoado. Olha o poder da igreja, olha o poder da unidade da igreja, olha o poder da missão da igreja. Mas vocês esquecem tudo isso quando os problemas são terrenos. E quando os problemas são terrenos, queixa legal, problemas jurídicos, vocês vão para um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Juiz ímpio. Tem juiz ímpio? Tem juiz ímpio. Tem juiz que não é cristão? Claro que tem. Lembra da viúva que foi para o juiz iníquo, lá na Bíblia? Se nós vamos julgar o mundo e julgar o anjo, os anjos com o exemplo, igual eu expliquei aqui, com o nosso papel no dia do juízo, por que é que nós estamos indo com um irmãozinho, um irmão, para tribunal lá de fora, para resolver as nossas queixas? Por que é que estamos levando irmãos na justiça? E olha para você ver, o texto diz irmãos. O texto não diz ímpios. O texto diz irmãos. Por que é que existem demandas jurídicas entre irmãos? Por que é que não resolve dentro da igreja? Esse é o ponto aqui, litígio. Por que é que nós estamos levando pessoas para fora da igreja, se aqui na igreja poderia ser resolvido? Eu sei por quê. Porque nós não temos aquilo que Paulo vai falar no versículo 7, nós não temos capacidade, mas ainda nós vamos chegar lá. Versículo 5. Para vergonha vô-lo digo. O que Paulo está falando? Paulo está dizendo, se vocês não conseguem resolver estas questões, deixa eu falar para vocês, isso é uma vergonha para a igreja. É uma vergonha o que vocês estão fazendo e mostrando lá fora. O pastor da igreja Lagoinha Mangabeiras não gostou da atitude do pastor da Lagoinha Serra, difamou ele. Nossa, humilhou ele, falou mal dele. Aí o que o pastor da Lagoinha Mangabeiras, é o Pedro que eu estou falando. Tá? Aí o que o pastor da Lagoinha Mangabeiras faz? Eu não, o Pedro. O que o pastor da Lagoinha Mangabeiras faz? Entra na justiça contra o pastor da Lagoinha Serra por calúnia e difamação, é possível. Aí Paulo diz assim, olha, isso é uma vergonha. Isso envergonha o reino. Isso envergonha o evangelho. Não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Antes que comecem as perguntas, eu não estou falando de falso crente, eu não estou falando de patrão ímpio, eu estou falando de irmandade. Paulo fechou o assunto. Paulo está falando entre irmãos. Entre irmãos. Não existe ninguém sábio no meio de vós. Vocês não conseguem chegar com a demanda de vocês, irmãos, porque presta atenção, um problema tem que ser resolvido. Quando você puxa o problema para debaixo do tapete, ele só cresce. Ele vai virando bola de neve. Nenhum problema na igreja é para acontecer isso aqui assim, ó. Ah, deixa isso para lá. Não, o problema é para ser resolvido. Agora, como resolvemos? Resolvemos lá fora, já levando na justiça, ou procuramos alguém sábio da igreja para mediar a situação? Para mediar a situação. Lembra de Salomão? O filho é meu. Não, o filho é meu. Duas mulheres. Não, o filho é meu. Não, o filho é meu. Aí Salomão disse, beleza, então racha esse menino. E a metade você dá para uma, a metade você dá para outra. Quem já leu esse texto? Aí o que a verdadeira mãe fez? De jeito nenhum, ele dá para a mãe, dá para a outra. Opa, descobri quem é a mãe. Sabedoria para resolver problemas. Existem pessoas sábias na igreja para aconselhar no meio de problemas. Porque eu não sei se vocês já repararam, mas se a sua vida não tiver problema, pode vir para a igreja. Pode vir congregar. Você vai arrumar um monte de problema. Vai ou não vai? Sua vida está sem emoção, está sem aventura. Vem para a igreja.
para a igreja, vem congregar, vem amar os irmãos. Vem conviver, mas não é frequentar culto domingo, não. Aí você vai achar que a igreja, não, tá tudo bem naquela igreja, né? Olha que maravilha. Não, vem conviver, vem passar os dias aqui para você ver como é que é o Rodrigo, como é que é o Tarley, como é que é o Marcelo, vem ver. Aí vai começar a aparecer problema entre o Rodrigo e o Tarley. Aí aparece o problema entre o Vitor e o Bernardo. E vai aparecendo problema, dificuldade. Agora a questão é, o Rodrigo teve um problema com o Tarley. O que se faz? Leva para o ímpio? Leva para o juiz ímpio? Leva para o amigo ímpio? Leva para as pessoas ímpias? Ou resolve com alguém sábio? Não estou falando de expor problemas da igreja. Paulo expôs 11 problemas da carta aos Coríntios e não é só crente que lê isso aqui, não. Nós já estamos há 2000 anos e todo mundo sabe dos problemas da igreja de Corinto. Existem escândalos na igreja e é impossível que os ímpios não saibam dos escândalos da igreja. E denunciar os escândalos da igreja é até bom, porque o ímpio fica sabendo que aqui não é a casa da mãe Joana. Opa, tem gente que não concorda com aquela bagunça lá não, ó. Aqueles falsos profetas lá, ó, aquelas mentiradas lá, ó, roubalheira, pastor que suga os ossos das ovelhas, pastor estelionatário. Não é todo crente que é assim não, é até bom você dizer, não, opa, nós não somos assim não. O problema não é esse, o problema é na irmandade, um com o outro. É disso que Paulo está citando, é isso que Paulo está falando. Por que não senta com o irmão sábio da igreja e procura reconciliação? Se você está congregando, o seu chamado é um chamado para a reconciliação. Se você está congregando, você precisa saber. Você terá problemas com pessoas, dificuldade com pessoas, mas até agora eu não tive, vai ter. Mas aqui eu nunca tive, mas lá na outra você já teve. Ou lá na outra que você vai congregar, você vai ter. É normal e é comum. Eu não disse que é o correto, eu disse que é o normal. Não é correto, não existe briga normal. Não existe discussão normal. Briga entre marido e mulher é normal, né? Não, não é normal. Briga entre marido e mulher é obra da carne. É pecado. Ah, eu brigo normal com a minha irmã. Ah, sabe aquelas brigas normal? Não sei não, isso se chama pecado, não é briga normal. É sério? É pecado? Comum, normal no sentido de comum, que eu quis dizer. Mas não é correto, é pecado. Toda vez que você brigar com seu marido, briga normal, sabe? Que as discussãozinhas, não sei não, pecado. Toda vez que eu brigar com a Mariana, discutir com a Mariana, falar alto, ela falar alto, pecado. Não pode ser tratado como normal. É pecado. Agora, tudo que acontece aqui também é corriqueiro, mas é pecado. E o pecado consiste também em dar porta para fora e resolver o problema. Irmãos, quantos e quantos pastores levam pessoas na justiça da igreja? Então está liberado fazer o erradinho? Não é certinho. Às vezes as pessoas que fazem com a gente não. Claro. A Bíblia diz, no que possível for, no que depender de vós, tenha paz com todos os homens. É no que depender de vós. Se alguém te levar na justiça, se defenda. Você levar na justiça um irmão em Cristo é pecado. É pecado. Está no texto. Eu estou falando desde o início. Eu estou fechado. Vocês estão prestando atenção? Eu estou falando desde o início. O assunto está fechado em irmandade. Irmandade. Eu até citei, não falei patrão, não falei o ímpio. Irmandade, irmãos em Cristo. Isso, com certeza. Com certeza. Versículo 6. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão. Aí, irmandade, irmãos em Cristo. E isso perante incrédulos. Isso. Ímpios que estão aí no fórum, aí, por esses lugares fora. Pode falar, Rubinho. Processar o meu irmão, porque ele fez uma oração para mim e eu não gostei do que ele falou. Aí eu vou apresentar essa queixa diante do juiz.
Imagina, eu não falo em uma oração. De alguma coisa, de uma forma que... O irmão te vendeu um carro, pronto. Revelação. Vendeu um carro, não tava com problema. É porque no 7 eu vou começar a exemplificar. No 7 eu vou dar uns exemplos. No versículo 7, vai. Duas coisas na sua pergunta. Primeiro, tem limite por quê? Não, tudo bem, mas essa é a segunda parte. Mas você falou assim, tem limite. Mas tem limite baseado em quê? Não, eu entendi o que você está falando. Estou dizendo assim, essa sua fala tem limite, você baseou onde? Na sua moral ou no texto bíblico? Na sua moral. Não, entendi. Porque nós temos uma moral interna, né? Nós temos uma moral interna. Só que o que baseia a nossa doutrina é a palavra de Deus, não a moral interna. Primeiro ponto. Segundo ponto. Um camarada que chega numa condição de assassinato, um camarada que chega numa condição de pedofilia, um camarada que chega na situação de estupro, como nós tivemos na Lagoinha recentemente, um camarada que chega na situação de roubar dos irmãos, esse camarada é crente? Esse é o ponto, entendeu? Esse é o ponto. Por que eu te fiz isso antes de te responder concordando com você? Concordando. Por quê? Para sairmos do emocionalismo, para sairmos da nossa moral. A nossa ética e a nossa moral não faz doutrina. O que achamos que é certo e que é errado não faz doutrina. O que faz doutrina é texto bíblico repetido. Constância na escritura. É isso que faz doutrina. Ah, mas isso é ilógico. Por exemplo, hoje nós estávamos falando lá no programa da rádio. Esqueça a lógica humana e fique com o texto. Porque se você for seguir só lógica humana, como é que você acredita numa mula que fala? Como é que você acredita numa serpente que fala? Como é que você acredita numa virgem que engravida? Então esqueça a lógica humana. Mas eu concordo com você que nesses crimes hediondos é caso de polícia, porque estamos sujeitos à autoridade. Estamos sujeitos à autoridade. Só o seu pressuposto que eu trocaria. O seu pressuposto não pode ser, essa resposta sua não pode ser, pela minha moral e pela ética não pode ser. Tem que ser primeiro, camarada não deu testemunho de crente. A árvore é conhecida pelos frutos, ele não é um crente. E a lei me respalda a levá-lo na justiça. Camarada bateu na esposa, bate na esposa. Camarada é crente que bate na esposa? Claro que não. Não é o homem de Efésios 5, não é crente. Não tem o Espírito Santo. Efésios 5 mostra que o homem ama a mulher como Cristo amou a igreja, porque ele é cheio do Espírito. Efésios 5:18. É a continuação do texto. Então, se o cara bate na mulher, ele não é cheio do Espírito. Se ele não é cheio do Espírito, ele não tem o Espírito. Se ele não tem o Espírito, ele não é selado. Se ele não é selado, ele não creu no Evangelho. Se ele não creu no Evangelho, ele é ímpio. Então, você leva um camarada desse para a prisão. Você está entendendo? O pressuposto você tira, mas você tem razão no que você está falando. Correto? A própria Bíblia diz que quando a gente faz o que é certo diante dos homens, a gente recebe louvor das autoridades. Isso. Porque vivemos debaixo da autoridade. Isso. Eu vi um vídeo de alguns fatos, de um pastor argumentando com o outro, que a pessoa pode ser uma pessoa correta, viver uma vida correta, pagar os seus impostos, trabalhar, ter uma vida como um cidadão normal. Mas no final de tudo ela ir para o inferno. Porque eles estão tentando tirar a autoridade de Cristo. Então, se eles tiram a autoridade de Cristo da nossa vida, a gente começa a viver uma falsa moral, uma falsa doutrina, achando que estamos fazendo o que é certo. Isso. Mas se não é baseado na Bíblia, segundo a autoridade de Cristo... Porque se formos basear em nossa moral e em nossa ética, nós vamos ter aqui várias doutrinas. Ó. O que você acha que é certo, minha irmã? Então vamos fazer o que a Laura acha que é certo. O que o Jonas acha que é certo? Então vamos fazer o que ele acha que é certo. Você está entendendo? O que o Tarley acha que é certo? Então vamos fazer o que ele acha que é certo. Mas nós estamos aqui presos, cativos, escravos da Escritura Sagrada.
Não está falando, não faz. Está falando, a gente faz. É desse jeito. O exemplo do Vitor foi ao extremo. Não é o caso de 1 Coríntios 6, mas pode ser uma aplicação. Na aplicação que o Vitor fez, não é crente, cadeia nele. Se precisar, até cancela o CPF. Cancela o CPF. Agora, voltando para o texto, versículo 6. Mas irá um irmão. Olha, fiquem presos no que está escrito. Mas irá um irmão a juízo com outro irmão. Não é o caso que o Vitor levantou. É um irmão com irmão. E isso perante incrédulos. Aqui está o problema. O problema não está na justiça. O problema não está no juiz. O problema não está no advogado. O problema não está na lei. O problema não está no país. O problema não está na Constituição. O problema está em irmão levando irmão na justiça. Daqui a pouco entraremos nos exemplos, mas construam o raciocínio. Agora, olha para você ver isso aqui, toda vez que eu prego 1 Coríntios 6 eu falo isso. Olha isso aqui. O só existir entre vós demandar já é completa derrota para vós outros. Uma igreja que um irmão leva outro irmão na justiça é uma igreja de derrota, derrotada. Ninguém sai ganhando, só perdendo. Ganhei a causa na justiça, R$1 milhão, você está perdendo porque você envergonhou o nome de Deus. O cristão que perdeu lá na justiça, perde o dinheiro e também está envergonhando. E a igreja toda está diante desse mau testemunho. Numa briga de irmãos, ninguém sai ganhando. É só derrota. E o que sai perdendo mais? A igreja. A igreja. Quando você congrega, irmão, você precisa entender a responsabilidade que você tem como igreja. Nada do que você faz, você faz só para você mesmo. Nada. Nada do que você faz atinge só você mesmo, nada. Nada do que você faz tem a ver só com você mesmo, nada. Porque agora você está em um corpo. Ah, não concordo não. Não precisa voltar quarta-feira não. Hein? Pode viver no mundo. Isso aqui é igreja. Isso aqui é igreja. Não queremos uma igreja de derrota. E aí o que eu sempre falo quando eu prego isso? Algumas igrejas deveriam chamar igreja evangélica, completa derrota. Igreja Batista da derrota. Igreja Pentecostal, fogo puro do avivamento derrotado. Porque é uma brigando com a outra, é um irmão brigando com o outro. É um irmão tentando derrubar o outro, levando o outro na justiça. Nós temos algumas igrejas recentemente que deixaram de ser lagoinhas. Não são lagoinhas, viraram a placa, mudaram a placa. Colocaram outros nomes. E, de certa forma, juridicamente, a igreja tem alguns respaldos para terem os bens, para terem os imóveis, para terem algum direito financeiro. Tem ou não tem? Mas, em muitos dos casos, ou quase todos os casos, a igreja abriu mão. É o camarada que cresceu com o nome Lagoinha, atingiu um patamar de uma igreja de 600, 700 membros, muda a placa da igreja e agora não é mais Lagoinha. Nós crescemos, compramos tudo com o nosso dinheiro, mas peraí, cresceu com o seu dinheiro, os membros ofertaram, mas tudo com placa Lagoinha. Tudo com o ministério do Márcio Valadão por trás. Aí é fácil crescer. Quero ver uma igrejinha de bairro, de esquina, crescer sem o suporte da Lagoinha. Mas mesmo com o suporte da Lagoinha e com o nome do pastor Márcio, essa pessoa cresce, aproveita, usa os bônus do ministério e vira a placa. Virou a placa. Agora a igreja pode entrar em justiça, em juízo com ele. Pode entrar. Mas em muitos casos que eu sei, simplesmente deixaram. Deixaram.
E eu sei de um caso que eu já preguei na igreja desse pastor 1 milhão de vezes. Vou falar só a cidade, Ribeirão das Neves, Lagoinha. Não virou placa não, mas aconteceu pior. Não estava satisfeito com algumas situações da igreja, começou a se rebelar com a igreja, trazendo vários prejuízos. E decidiu abandonar. Agora como o camarada está? Abandonou o casamento porque foi morar com a amante que já tinha há meses. E pastoreando a igreja. E eu indo lá na igreja pregando. Ô pastor, que bênção, hein? Glória a Deus. Nem sabia. Há meses. E não era só uma amante não, eram umas 2 ou 3. E escolheu uma das amantes, foi morar com ela. O casamento já era. A mulher bateu nele. Ele bateu nela. E hoje ele está preso. Um pastor que era um sub-regional, que me dava a paz do Senhor, agora está preso. A questão que eu estou dizendo é, olha o quanto que demandas não resolvidas vão aumentando, até chegar nesses pontos. Pontos desses e do nosso caso, de justiça irmão contra irmão. Você levantou a mão? Qual? Ele está com essa. Em nome de Beelzebub. Aí Jesus responde, se eu tivesse a mesma função que Beelzebub, o reino estaria dividido. Aí o reino dividido não prospera. Isso. Aplicado para nós é isso mesmo. Exatamente. Como é que nós teremos uma igreja crescendo em racha, em divisão? É o problema é o primeiro problema que nós lemos na carta. A divisão. Um é de Paulo, outro é de Pedro, outro é de Apolo, outro é de Cristo. Então, Paulo está dizendo, o só existir demanda entre vocês já é completa derrota. Todo mundo perdeu. Agora, tem uma forma disso não acontecer. Tem uma forma da igreja não ser derrotada, tem uma forma de não passarmos vergonha, tem uma forma de não passarmos humilhação, temos uma forma de você não levar seu irmãozinho na justiça, temos uma forma. Quer saber a forma? Versículo 7, parte B. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Está aí a forma. A forma é, perca o seu direito. Perca o seu direito. Em nome do bem comum da igreja. Perca o seu direito. Em nome de dar bom testemunho para a igreja. O irmão, aí a gente entra nos exemplos, que os irmãos estão assim, mas. Eu tenho um carro. Se a mãe, se o senhor me perdoa, eu não vou te falar, mas esse evento bem aventurado, que parece que tem alguma, eu não sei se tem uma, e a maioria das pessoas, eu percebo isso, que quando você tem uma demanda para você resolver, o que impera as pessoas a minha razão. Isso. Entendeu? Cada um quer defender a sua razão. Então, a maioria das vezes eu faço a pergunta, você quer ter razão ou você quer resolver o problema? Isso. Se você quiser resolver o problema, nós vamos, cada um vai ceder um pouco. Isso. Aí nós vamos achar. É isso, exatamente. Mas ninguém quer isso. É difícil. Agora, vamos para os exemplos. Eu estou com o meu carro com um problema. E aí eu levo para o mecânico da igreja. Aí o mecânico da igreja fala que consertou o carro, paguei 15 mil reais, não consertou o carro. Levo lá de novo, o mecânico falou assim, olha, não foi o que eu estraguei, o que eu fiz. Não foi. Como é que resolve? Paulo disse, leva para os sábios da igreja. Resolve entre os sábios da igreja. Mas não leve para os injustos. O sábio da igreja não resolveu, porque o cara não quis ceder, como você está falando. Uma parte não quis ceder. Aí a parte dos 15 mil faz o quê? Você é crente, você é convertido? Tem crente aqui? Tem alguém que nasceu de novo aqui? Alguém nasceu de novo aqui?
Se você nasceu de novo, então olha a responsabilidade sua. Sofra o dano. Ah, mas não é justo. Mas não é para ser justo. Renúncia. Abnegação. Ah, eu não concordo com isso aí. Então você não concorda, sabe com quem? Com o Espírito Santo de Deus. Porque foi o Espírito Santo de Deus que inspirou o apóstolo Paulo para falar um negócio desse. Ah, mas não cabe nos nossos dias hoje. De onde você tirou isso? Ah, mas não é bem assim hoje. De onde você tirou isso? Porque eu estou com um conjunto de regras aqui para mim. Tá bom, é do primeiro século, é. Mas qual o seu conjunto de regras mais novo, então? Você segue o quê? Eu sigo um texto do primeiro século, é verdade. Mas você segue qual? O livro do seu teólogo favorito? O livro do seu apologeta favorito? É isso que você segue? Porque eu tenho um texto antigo, do primeiro século. Mas ele está me mandando fazer isso. Agora, qual texto você tem aí para falar o contrário? Por que não sofre antes o dano? Calma, peraí, eu vou deixar... Mas a própria Bíblia, o Velho Testamento foi abolido? Não sempre, nem tudo. Então, mas lá no Velho Testamento manda olho por olho, dente por dente. Se o irmão me causar um prejuízo de 15 mil, segundo a lei de Moisés, Deixa ele terminar, que ele mesmo já está dando corda para ele. Eu só vou apertar. Calma, pode falar. Termina de falar. Segundo a lei, olho por olho, dente por dente. olho por olho, dente por dente, o cara eu vou usar o Jefferson de novo como exemplo. Ele me deu prejuízo de 15 mil, segundo a lei, ele tem que me pagar os 15 mil. Entendi. Mas pera aí. Olha só. O exemplo do Rubinaldo. Olho por olho, dente por dente, lá na lei, né? Não precisem abrir, só fiquem com esse texto aí. Escuta o que eu estou falando. Mateus 5,38. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Ao que quer demandar contigo tirar-lhe a túnica, deixe-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vá com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Vamos lá, agora vamos conversar. O que seria a lei olho por olho, dente por dente? Isso aí é antes de Moisés, é uma lei de Hammurabi. É uma lei que traz a ideia, se alguém feriu você em um olho, que este alguém receba a justiça, que seja algo correto, pague pelo que ele fez. Como é que o ser humano usa essa lei? Não por justiça, e sim por vingança. E aí se encontra o pecado. O pecado não é você querer justiça, o pecado é você querer vingança. Quando alguém faz algo contra você, só se você for assim, um anjo, você diz, eu quero justiça. Na verdade, o que você quer é vingança. Então, igual eu falei, tem as exceções, os anjos. Né? Os anjos e a Elaine não pensam assim. Mas as demais pessoas da humanidade querem a vingança. E em Mateus capítulo 5, a Bíblia diz que esta lei agora está ampliada. Esqueçam a justiça e esqueçam a vingança, sofram o dano. Assim como Paulo em 1 Coríntios capítulo 6, e tem mais exemplo que eu vou chegar lá. A Fernanda levantou a mão. Tá, então você vai falar. Se ele está passando a terra, né, em uma pessoa, um ambiente, provavelmente que é irmão, por isso provavelmente ele deve fazer isso, deve ser algo do caráter dele. Então eu vou considerar que ele é crente. Exatamente como o assunto do pedófilo e do estuprador e etc. Eu levo o mecânico na justiça. O mecânico na justiça não tem como me pagar e ele fez algo que ele está arrependido. Você não leva. Você não leva. Se for alguém ímpio, travestido de crente, que tem um desvio de caráter, que não nasceu de novo, não é crente. O assunto aqui é irmandade. Irmãos, foquem no versículo 5. Irmão com irmão, irmandade. 5 e 6, melhor dizendo. Irmão com irmão, irmandade. Se o camarada fez errado mesmo e está arrependido, você vai ficar no prejuízo de 15 mil. É a Bíblia.
Diga. Mas você vai ter um prejuízo de 15 mil, ficar com esse carro estragado, Sem rodar, sem nada? sem rodar, sem nada, sem dinheiro para consertar o seu Isso, carro. isso. Para andar a pé. Isso. Nem dinheiro com você tem. Entendeu? Você entendeu? Minha irmã, peraí, gente. Peraí. Ó, eu vou te contar. Eu vou Peraí. Gente, pera. Tá certo isso? Tá certo. Eu vou abaixar e vou fazer isso? É. Vou pesar. É que peraí, só um minuto, espera só um minutinho, Nós somos irmãos em Cristo, estou falando da igreja. Escuta isso, entre irmãos em Cristo, olha lá, ó. O só existir entre vós demandas, já é a completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? É isso que você está falando. Olha, tem um caso na igreja, o rapaz emprestou, foi 12 mil, e a moça entrou em situação difícil. Aí ela sentou com ele e falou assim, olha, minha situação é difícil, eu não tenho como te pagar. Ele perguntou para ela, quanto? 12 mil, Agora- é isso, então é isso que você vai pagar. Pera, levantou primeiro. Irmão, se é minha irmã, o dia que você não puder pagar, você também não paga. Vai, Bernardo. Eu acho que tem muito a ver com a questão da fé e confiança no justo de Deus, né? Então, tende para o lado da vingança por causa disso, porque se você crê realmente que Deus é justo e que está vendo essa situação, pode ser fora ou dentro da igreja. O pior é que dentro da igreja é o exemplo que tem que ser dado para a irmandade. Né? Então, muitas das vezes a gente quer vingança mesmo. A gente quer que a pessoa se ferre, né? Mas Deus nos ensina nesse sentido. Eu creio que é essa confiança que nós precisamos. Amém. Agora, um exemplo aqui, usando até o exemplo do Rinaldo. Ele acha que o Jefferson é um mecânico, ele vendo o Jefferson na igreja, ele acha que o Jefferson é irmão dele em Cristo. Mas com o passar do tempo, ele percebe que o Jefferson não tem característica de um cristão, não é irmão, está ali, só vai na igreja e tudo mais. E aí, ele pode levar, porque ele está vendo que a característica do Jefferson não é de irmão em Cristo, ele não obedece lei, a sua pergunta é a pergunta do Vitor, que é a pergunta da Fernanda. Como é que a gente faz nesse caso? A primeira situação leva para alguém sábio da igreja. A primeira situação está no texto. A segunda situação é irmão em Cristo ou não? A igreja tem esse poder de julgar. A igreja tem, onde? Mateus 18, João 20. A igreja tem esse papel. Não é irmão em Cristo? Leva na justiça, leva na ONU, leva na CBF, leva onde você quiser. Foi lá no sábio, no sábio lá. Isso. Ele falou, não, esse aí não é irmão. Isso, mas não mas é o sábio na igreja no sentido de unidade da igreja. O que ligados na terra será ligado no céu. É a igreja. Sim. É o corpo, né? Não é crente, faz o que você quiser. É crente, sofre o dano. Pode falar, Terezinha. Também pode, mas aí fica a seu critério, aí não é doutrina, aí fica a seu critério. Você quer perdoar, quer dar um exemplo de um bom samaritano, quer, ok, pode, claro, mas a doutrina é irmandade sofre o dano. Irmão, é por isso que eu estou falando, vou deixar você falar, tá? É por isso que eu estou falando, irmãos, ser crente não é o que a gente vê no Instagram. Ser crente não é o que pregam por aí. Ser crente é renúncia. Vocês percebem comigo o alvoroço que gera assim, ó? Mas meu caso? Mas na minha família, tá entendendo? A gente pega subterfúgios, sair pela tangente. A gente quer sair pela tangente. A gente não quer encarar o texto de frente. O texto de frente está nos explicando o que eu estou falando. Tarly. Eu entendo, a gente falou muito sobre qual a derrota da igreja, qual a vitória da igreja nesse sentido. A gente pode ter relações civis lá fora, fechar contratos, porque existe uma segurança jurídica que o Estado dá para nós.
a vitória da igreja, que as relações dentro da igreja nos deem mais segurança do que a própria segurança jurídica do Estado. Sem dúvida, Thales. Deveria ser assim. Eu já tenho 34 anos de idade já, tá? Na minha época, o que valia? O bigode. Ou a fala. Irmão, o Thales tocou num assunto interessante. O Marcelo tem uma lanchonete. Eu quero comprar uma lanchonete, eu quero um dinheiro a mais, eu estou precisando, eu quero trabalhar. Marcelo, me vende sua lanchonete? Dia 13 de abril eu te pago. Acabou. O crente deveria ser assim. Agora, se o crente vira para mim assim, dia 13 de abril eu te pago, fala assim, não precisa pagar não. Sei que você não vai pagar. Tá difícil confiar em crente. Antigamente, crente comprava fiado na mercearia. Hoje em dia, meu filho, se você é crente, nem dinheiro eles aceitam seu. É dinheiro falso. Por exemplo, eu vou falar de uma igreja a qual a gente tem batido, você tem meio uma resistência contra eles, que é contra o universal. Não estou falando de doutrina, nada não. Mas existe uma lei dentro da igreja universal que se um membro, pastor, diácono, obreiro, membro da igreja, cometer um crime, ele não é considerado como irmão e tem que ser apresentado para a justiça. E é excluído. E é excluído do rol de membros da igreja. Mas assim, é um uso e costume, é um dogma humano, né? Porque você não pode considerar alguém ímpio porque cometeu um crime. Você não pode. A Bíblia não te dá esse respaldo. Eu acho o seguinte, esse é o meu ponto de vista do Rubinão. Tá. Pelo que eu entendo. Eu acho que quando, por exemplo, eu não sei se quase todo mundo sabe a minha história, mas eu sou uma pessoa que teve um passado meio obscuro. Sabe? Já morei em bicas, em Contagem. Você já morou nos lugares muito fortificados assim, com muita segurança. Com muita segurança, assim, sabe? Condomínio fechado. E como que eu posso te dizer? Posso te afirmar, a minha mente era voltada para o mal, era voltada para praticar o mal. Porque não tem como a pessoa falar que comete crime, mas é cristão. Tem certeza? Sim. Sabe por quê? Quantos anos eu te conheço? Quantos anos você me conhece? Ele tem, rapaz, tem mais ou menos uns 10. Você entendeu a minha pergunta para você ou não? Você quer que eu fale aqui na frente de todo mundo? Então deixa para lá, depois a gente conversa. Ignora. Ignora. Uma curiosidade, eu acho que toda a discussão que ela tem aqui se resume no 7. Os que existem entre vós chamados já é completamente derrota para vós outros. Se o irmão é crente, então na situação do carro aí, ele vai entender que ele fez algo errado. Cara, eu errei no seu carro, eu não tenho condições de te pagar agora, mas eu vou tentar chegar a um consenso para te pagar. Você aceita isso? Eu posso te pagar tanto por mês, eu posso tentar consertar o seu carro de novo. Então, isso tudo... Pode terminar. Eu acho que se limita muito na questão de entender essa questão também dos 6, né? Se é irmão mesmo, isso. ou se não é. Porque, Isso. assim, eu creio que se o cara é mecânico, o cara mexeu no seu carro, e ele é crente, já chegamos aqui e colocamos à frente... Dos irmãos é crente. Aí o cara fala assim, eu não quero consertar seu carro, não foi eu que fiz, eu não estou errado e pronto, acabou. O cara não é crente, cara. Agora se o cara quer falar assim, não, cara, eu errei, eu vou colocar de alguma forma o seu prejuízo. Eu vou arrumar, dar um jeito, né? Então, todos esses exemplos que nós estamos dando, inclusive a última fala do Marcelo, se torna algo implícito ao texto. Implícito. Por exemplo, pode ser que aconteça essa situação, pode ser que aconteça aquela outra situação, mas não tratamos o implícito como doutrina. Tratamos o explícito. Então, assim, é possível que isso aconteça, é possível que o irmão chegue nessa situação, o camarada é crente, então porque agora o outro lado, né, é o que fez errado. Porque aqui o foco é você
o foco é, fizeram errado com você. Fizeram errado com você. Agora você está trazendo um implícito. O explícito é, fizeram errado com você. O que está claro no texto é, fizeram errado com você. Aí você traz uma situação inversa. Qual é a situação do que fez errado? Eu concordo plenamente. O que fez errado tem que resolver, tem que consertar. Por exemplo, em Lucas, a Bíblia mostra que você vai até o irmão e diz, estou arrependido, ele vai lá e perdoa. Nós temos o caso que você citou em outras passagens. O caso que nós estamos citando, o caso de 1 Coríntios 6, é o que sofreu o dano. Então, tem respaldo bíblico para o que você está falando em outras passagens. Mas o assunto hoje é quando fizerem com você. Quando fizerem com você, o que você faz? Esse é o ponto. E o que você faz? Sofre o dano. Com crente, com irmão. Irmandade, versículo 5 e versículo 6. Irmandade no versículo 5. Irmão contra irmão no versículo 6. Aí no versículo 7, o segredo para isso não acontecer. Um coração abnegado. Um coração que sofreu dano. Olha, nós estamos com pouco tempo, mas vai lá em 1 Pedro. Pra vocês entenderem isso aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 3. A partir do versículo 13, vale a pena essa leitura. 1 Pedro 3, 13. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Não, deixa eu ler, irmãs. Deixa eu ler, porque eu só vou pontuando uns negocinhos aqui. Acharam? Obrigado, viu, minha irmã? 1 Pedro 3, 13. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo que falam contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal, pois também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Só até aqui. Se for para sofrer fazendo o bem, sofra. Porque Jesus sofreu fazendo o bem. Então não tem escapatória. Não tem o meu caso, o seu caso, o caso da sua mãe, não tem. É sofrer por fazer o bem. Porque isso aconteceu com Jesus. Aí a gente fala, eu quero ser como Jesus. Que bênção. Você quer então o que assim, andar sobre as águas? Quero, pastor Bertinho, andar sobre as águas. Você quer ser como Jesus? Quero. O que você quer? Eu quero multiplicar pão e peixe. Você quer ser como Jesus? Quero ressuscitar. Eu quero ter um corpo glorificado. Quer ser como Jesus? Quero. Então você quer um Pedro na sua vida? Quero não. Você quer um Judas na sua vida? Quero não. Você quer ser chicoteado e subir numa cruz? Não quero não. Você quer uma coroa de espinho? Não quero não. Você quer ressuscitar e ir lá para quem te negou e te abandonou na cruz e chamar de amigos e ainda multiplicar peixe para eles? Não quero não. Então você quer ser como Jesus ou não? Está errado, porque Efésios 5 diz, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Romanos 8 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e o bem de Romanos 8 é ser parecido com o filho. Então você tem que querer. Se você não quer, você está errado. Você tem que querer, varoa. Versículo 8, para a gente encerrar. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, isto aos próprios irmãos. Irmão, Paulo está pegando quem sofreu o dano e está falando, você está errado. Paulo pegou quem sofreu o dano e disse, se levar para a justiça, você está errado. Porque fazer mal para alguém, para um irmão, está errado, é pecado. Mas levar o irmão na justiça também é pecado.
É a mesma coisa daquelas pessoas, né? A igreja me feriu, a igreja mentiu, o pastor roubou. É pecado ou não é pecado? Roubar da igreja. O pastor pode roubar? Pode, Vertinho, lá em Sete Lagoas? Não pode não, não pode não. Agora, você deixar de congregar porque o pastor roubou, também é errado. É pecado, deixar de congregar é pecado também. Talvez você não congrega, mas naquela igreja lá, tudo errado. Mas você tem que procurar outra para congregar. Sair da igreja para do pecado do outro, você também está errado. Alguém fez o dano contra você, esse alguém está errado. Você pegar ele e levar na justiça, 8. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. E isto aos próprios irmãos. E isso aos próprios irmãos. Hã? Quê? Fazer justiça entre os irmãos, conversando, dialogando, vendo um modo de resolver a situação entre os irmãos. Isso. Amém, irmãos? Agora, semana que vem o assunto é mais calmo. É a lista de quem vai para o inferno. Está na continuação. É a partir do versículo 9. É a continuação. Nós estamos estudando versículo por versículo. Tem como fugir, não. Vamos orar? É, meu irmão, é pauleira. Pode sentar para ficar sentado, nós vamos orar sentado. Ora por nós aí, Vertinho, agradecendo o estudo, por gente. Ô, gente, só fazer menção honrosa. Nós estamos com o pastor Vertinho lá da Lagoinha Sete Lagoas, homem de Deus, e o nosso irmão lá também, pastor de Sete Lagoas também, é o pastor